Desde o início dos tempos, a humanidade busca compreender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Cada pensamento, cada silêncio, cada dúvida, é parte de um enigma maior. Aqui, você vai mergulhar nas perguntas que moldam nossa própria consciência. Bem-vindo ao segredo da existência. O que você chamaria de felicidade? Um estado constante de alegria, uma vida sem dor, ou talvez a sensação de estar no controle de tudo? A verdade é que a felicidade, vendida como o maior objetivo humano, pode esconder o segredo mais sombrio de todos. Enquanto você acredita estar correndo em direção a um futuro pleno, pode estar, na verdade, caminhando direto para a armadilha que destrói vidas em silêncio. Desde cedo somos ensinados que o sucesso só tem valor se vier acompanhado de sorrisos. Somos bombardeados por imagens de pessoas perfeitas, viagens perfeitas e rotinas perfeitas. O problema é que quanto mais nos forçam a acreditar que a felicidade é obrigatória, mais nos afundamos em frustração, porque o que nos vendem é inalcançável. E é justamente nesse abismo entre o real e o ideal que mora a destruição. Hoje você vai descobrir que a busca incessante pela alegria não apenas falha em trazer paz, mas pode se tornar a origem de sua dor mais profunda. Prepare-se para enxergar o lado oculto daquilo que todos desejam, mas quase ninguém compreende. A felicidade sempre foi apresentada como o destino final da existência humana, como se todo o sentido da vida estivesse concentrado em alcançá-la. Desde crianças, somos expostos a frases que moldam nossa percepção. O importante é ser feliz. Faça o que ama e nunca terá de trabalhar. Sorria, porque a vida é curta. Essas mensagens, aparentemente inofensivas, carregam um peso imenso. Elas constroem em silêncio a ideia de que a felicidade não é apenas um desejo, mas uma obrigação, um estado permanente que todos devem alcançar, e que não atingi-lo significa fracasso. Esse chamado à felicidade soa como uma música sedutora, uma melodia irresistível que promete alívio e plenitude. Porém, o que não é revelado é que por trás dessa música há um tom sombrio, quase proibido, que aprisiona mais do que liberta. O ser humano começa a caminhar em direção a esse ideal sem perceber que entra em um labirinto sem saída. Um espaço onde quanto mais se procura, mais se perde. Esse chamado proibido não nasce dentro de cada pessoa de forma espontânea. Ele é cuidadosamente moldado pela sociedade, pela cultura, pela publicidade e até mesmo pelos discursos de motivação que circulam em todos os lugares. O mundo moderno construiu um padrão de vida perfeito, em que felicidade é exibida como prova de sucesso. Assim, sorrir constantemente não é apenas um reflexo de alegria, mas um atestado social de que se está no caminho certo. Esse padrão cria uma pressão silenciosa, mas devastadora. De repente, não se trata mais de viver plenamente, mas de sustentar uma imagem de felicidade ininterrupta. E cada vez que alguém não corresponde a esse padrão, surge a sensação de inadequação, como se algo estivesse fundamentalmente errado com sua própria essência. O chamado proibido se alimenta dessa culpa. Ele diz que você precisa buscar mais, correr mais, conquistar mais, até que finalmente alcance o estado prometido. Só que esse estado nunca chega. É como uma linha do horizonte que se afasta a cada passo dado. As conquistas, por mais grandiosas que sejam, logo se revelam insuficientes diante da cobrança interna que exige novos motivos para sorrir. A felicidade, então, se torna uma meta inalcançável, porque foi transformada em um dever. E quanto mais falham em agarrá-la, mais acreditam que o problema está neles, quando, na verdade, o erro está no próprio modelo que os aprisiona. Esse é o segredo que ninguém revela. O chamado da felicidade não é um convite para viver melhor, mas uma armadilha que prende em um ciclo interminável de expectativa e frustração. Esse chamado se torna ainda mais perigoso porque é invisível. E quanto mais se obedece a esse chamado, mais distante se fica daquilo que deveria ser natural. Essa lógica cria um paradoxo cruel. A felicidade deveria ser espontânea, fruto de momentos breves, intensos e verdadeiros. Mas quando ela se torna obrigação, deixa de ser experiência e passa a ser exigência. O resultado é que milhões vivem em busca de algo que nunca conseguem segurar. Como se estivessem correndo atrás de uma sombra. Ele não aparece como uma ordem explícita,
mas como uma ideia repetida tantas vezes que passa a ser vista como verdade universal. Ele está nos sorrisos forçados em fotografias, nos comerciais que associam produtos à alegria, nos discursos que dizem que basta acreditar para ser feliz. Ele está na forma como as redes sociais transformaram o cotidiano em palco de performance emocional. Cada postagem parece gritar que a felicidade é obrigatória, que é preciso provar ao mundo que se vive em estado constante de plenitude. Poucos percebem que esse espetáculo não reflete a realidade, mas todos se sentem pressionados a participar dele. Ao se deixar guiar por esse chamado proibido, a vida passa a ser conduzida por uma ilusão. Os dias são gastos na tentativa de alcançar um ideal que não existe, e cada momento de tristeza ou de cansaço se torna motivo de culpa. A própria humanidade é negada, já que sentir dor, dúvida ou desalento é considerado sinal de fraqueza. A pessoa passa a viver dividida entre o que sente e o que acredita que deveria sentir, entre a verdade interna e a máscara que o mundo exige. Esse conflito permanente corrói lentamente, até que o indivíduo já não consegue distinguir o que é genuíno e o que é apenas encenação. O chamado proibido da felicidade, portanto, não é apenas uma promessa enganosa. Ele é uma prisão sofisticada, construída de forma tão sutil que muitos entram nela acreditando estar no caminho certo. Quando percebem o peso das correntes, já estão tão acostumados a obedecer que se tornam incapazes de imaginar outra forma de viver. O sorriso, que deveria ser fruto da alma, se transforma em uniforme obrigatório. E nesse processo, a vida vai sendo drenada de autenticidade, trocada por uma ilusão que nunca se cumpre. O que parecia ser luz, na verdade, conduz ao vazio. Esse é o início da revelação que poucos estão preparados para encarar. A felicidade, quando tratada como imposição, deixa de ser liberdade e se torna tirania. O chamado que parecia convidar para um futuro melhor se revela um comando sombrio, proibido de ser questionado, mas que precisa ser desmascarado, porque só ao enxergar a armadilha é possível escolher outro caminho, um caminho onde viver é mais importante do que parecer feliz, e onde a dor também tem lugar legítimo. Esse é o primeiro passo para compreender por que buscar alegria a qualquer custo pode destruir não apenas sua paz, mas também sua essência. A felicidade, que um dia foi tratada como uma experiência íntima, espontânea e subjetiva, foi sequestrada e transformada em mercadoria. Hoje, ela é comprada, anunciada e revendida como qualquer outro produto de consumo. Basta observar a forma como empresas, indústrias culturais e até mesmo gurus da motivação vendem a promessa de uma vida plena. Não se trata mais de uma busca natural por bem-estar, mas de uma estratégia cuidadosamente planejada para gerar lucro. A alegria foi empacotada, colocada em vitrines e apresentada como algo que pode ser adquirido em parcelas, em livros que prometem mudanças instantâneas, ou em cursos milagrosos que garantem transformar sua vida em poucos dias. Nesse cenário, a felicidade não é mais uma experiência, mas um negócio bilionário. Essa transformação começou quando a sociedade percebeu que vender objetos não era suficiente. Era preciso vender sonhos, vender imagens, vender emoções. Um carro não é apenas um veículo. Ele é apresentado como símbolo de liberdade. Um celular não é apenas um dispositivo, mas uma ponte para conexões emocionais. Até um copo de refrigerante deixa de ser bebida para se tornar um convite à alegria compartilhada. Assim, cada produto passa a carregar a promessa silenciosa de que a felicidade está escondida nele, esperando apenas ser comprada. Essa estratégia cria um ciclo interminável. Você consome acreditando que está adquirindo bem-estar, mas logo percebe que o prazer é passageiro. Então, precisa consumir novamente, reforçando a engrenagem de um sistema que nunca entrega o que promete. As redes sociais ampliaram ainda mais esse fenômeno. Ali, a felicidade virou vitrine diária. Influenciadores mostram viagens, corpos, relacionamentos e conquistas como se fossem o padrão normal de vida. Cada sorriso exibido é também um anúncio velado, incentivando o espectador a comprar o mesmo produto, experimentar a mesma experiência ou seguir o mesmo estilo de vida. O resultado é devastador. A felicidade deixa de ser vivida e passa a ser performada. Você já não sente, apenas demonstra. E a cada nova comparação, cresce a sensação de que é preciso ter mais para alcançar o que parece estar ao alcance de todos.
Esse é o truque mais cruel do mercado: transformar felicidade em espetáculo, sempre disponível, mas nunca suficiente. Esse modelo de consumo da alegria gera uma dependência perigosa. As pessoas se acostumam a buscar fora aquilo que só poderia ser encontrado dentro. A cada nova propaganda, acreditam que estão mais perto de preencher o vazio que as atormenta. Mas o vazio permanece, porque não pode ser saciado por objetos ou experiências compradas. E, diante dessa frustração, o mercado oferece uma nova promessa, ainda mais cara, ainda mais sedutora. O consumidor se torna prisioneiro de um ciclo em que a felicidade é sempre a próxima compra, a próxima viagem, o próximo lançamento. Nunca está no agora, nunca é suficiente. O mais alarmante é que essa transformação da felicidade em mercadoria também altera nossa forma de nos relacionar. Relações passam a ser avaliadas pelo quanto trazem prazer, e não pelo quanto permitem crescimento. Amizades se tornam descartáveis se não oferecem satisfação imediata. Casamentos acabam porque já não sustentam a mesma intensidade de antes, como se o outro fosse mais um produto que deixou de entregar a felicidade prometida. Até a espiritualidade é transformada em mercado, com práticas embaladas como soluções rápidas para o sofrimento humano. O que deveria ser conexão genuína com a vida se converte em mais uma indústria de promessas. Esse cenário cria uma armadilha ainda mais profunda. A felicidade como produto nunca foi feita para ser alcançada. O próprio sistema depende de sua ausência. Se todos fossem realmente felizes, o consumo cairia. Por isso, é necessário manter o público insatisfeito, sempre acreditando que está perto, mas nunca chegando. O sentimento de falta se torna a engrenagem que move a economia da felicidade. A cada nova frustração, surge uma nova oportunidade de venda. E assim, a alegria que deveria ser liberdade se transforma em corrente, prendendo o ser humano em um ciclo que o esgota financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. No fundo, o que o mercado vende não é a felicidade em si, mas a ilusão dela. E quanto mais nos acostumamos a buscar nessa ilusão, mais esquecemos que a verdadeira experiência de alegria não pode ser comprada, nem exibida em vitrines, nem medida em curtidas. Ela acontece no inesperado, no simples, no que não pode ser embalado ou comercializado. Mas esse é o detalhe que o sistema não quer que você perceba. Porque, se você descobrir que não precisa de nada além do que já é humano, toda a indústria que lucra com sua insatisfação desmorona. Ao transformar a felicidade em produto, o mundo criou um espetáculo brilhante, mas vazio. Um espetáculo que seduz, mas aprisiona. E o perigo maior é acreditar que esse é o único caminho, quando na verdade é apenas uma construção artificial. O sorriso genuíno, aquele que não precisa de testemunhas, foi substituído pela necessidade de provar ao mundo que se está feliz. Mas quanto mais se corre para sustentar essa imagem, mais distante se fica da verdadeira alegria. Nesse teatro do consumo, a felicidade é apenas o papel mais caro, vendido a quem ainda acredita que pode encontrá-la em prateleiras. A cultura moderna criou uma das maiores ilusões da história humana, a de que é possível viver em estado permanente de felicidade. Esse mito do sempre feliz se infiltrou em cada aspecto da vida, ditando comportamentos, moldando expectativas e, silenciosamente, sufocando a essência de quem somos. O problema não está em desejar momentos de alegria, mas em acreditar que a vida só tem valor quando esses momentos nunca cessam. Essa crença impõe um padrão inatingível, onde qualquer sinal de tristeza ou melancolia é visto como falha pessoal. O ser humano, que por natureza transita entre altos e baixos, é obrigado a viver sob a pressão de parecer estar sempre sorrindo, como se a ausência de euforia fosse prova de fracasso. Esse mito é reforçado constantemente pela sociedade. Propagandas exibem famílias perfeitas, amigos em celebrações intermináveis e casais que nunca brigam. Nas redes sociais, cada foto e cada vídeo parecem confirmar que existe um grupo de privilegiados que descobriu a fórmula da alegria eterna. E, diante desse espetáculo, quem observa se sente deslocado. Se todos parecem estar felizes, por que eu não estou? Esse questionamento gera culpa, e a culpa gera silêncio. Aos poucos, cria-se uma geração que esconde sua dor, que evita falar sobre medo, angústia ou frustração.
porque mostrar fraqueza significa se afastar do padrão exigido. Assim, a tristeza, que deveria ser aceita como parte natural da vida, se torna segredo vergonhoso, algo a ser escondido de todos, até de si mesmo. O mito do sempre feliz também se torna uma máscara social. Pessoas passam a encenar emoções, a vestir sorrisos que não sentem, a concordar com frases de otimismo que não refletem sua realidade. Essa encenação não é apenas individual, mas coletiva. Todos participam dela, alimentando uns aos outros com a ilusão de que a vida é um espetáculo ininterrupto de prazer. No entanto, quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta, cada um é obrigado a enfrentar a solidão de não estar à altura da felicidade prometida. Esse contraste entre o que se mostra e o que se sente aprofunda o vazio. Não basta estar triste, é preciso também lidar com o peso de acreditar que a tristeza não deveria existir. Esse mito se torna ainda mais cruel porque condiciona as relações humanas. Amigos são cobrados a ser sempre positivos. Parceiros afetivos são pressionados a oferecer satisfação constante. E até no ambiente de trabalho se exige entusiasmo permanente. Não há espaço para vulnerabilidade. Não há permissão para falhar. O mito do sempre feliz não apenas molda a vida individual, mas estabelece uma tirania coletiva em que todos vigiam uns aos outros, reforçando a obrigação de sustentar um sorriso. Essa tirania transforma o convívio em palco e mina a autenticidade das relações, pois ninguém consegue mostrar o que realmente sente. O mais trágico é que a busca por essa felicidade constante não gera mais alegria, mas sofrimento. Quem acredita no mito se vê preso a um ciclo de autocrítica e frustração. Ao invés de aceitar os momentos de dor como parte do processo humano, tenta apagá-los, ignorá-los, escondê-los. Mas a dor não desaparece, ela se acumula. Quanto mais reprimida, mais intensa se torna e em algum momento transborda em crises de ansiedade, depressão ou apatia. A tentativa de viver em estado permanente de felicidade resulta, ironicamente, em mais sofrimento do que a própria tristeza que se tentava evitar. O mito do sempre feliz também destrói a percepção do valor da alegria real. Quando se acredita que é preciso estar alegre a todo instante, cada momento genuíno de felicidade perde intensidade. Ele já não é visto como algo especial, mas como uma obrigação. O sorriso espontâneo perde seu brilho porque já não é surpresa, já não é presente, apenas dever. Assim, a própria essência da felicidade é esvaziada, e o que resta é uma rotina artificial de emoções fabricadas. A vida se torna espetáculo sem enredo, onde todos atuam, mas ninguém realmente vive. O que torna esse mito ainda mais poderoso é sua natureza invisível. Ele não é imposto por uma lei, nem por uma força externa clara. Ele se infiltra lentamente, repetido em frases, reforçado em imagens, celebrado em discursos. Ninguém precisa dizer abertamente que é proibido estar triste, porque a própria lógica social já transmite essa mensagem. E quando todos acreditam nela, o mito ganha força. Ele se transforma em norma silenciosa que ninguém ousa questionar, mas todos sentem pesar. Esse silêncio coletivo mantém a ilusão viva, e quanto mais ela cresce, mais sufoca quem se vê incapaz de atender às suas exigências. Desmascarar o mito do sempre feliz é um ato de coragem, porque significa enfrentar não apenas as próprias expectativas, mas também a pressão de todo um sistema que se alimenta dessa crença. Significa admitir que a tristeza tem valor, que o medo faz parte da experiência humana, que a dor não precisa ser escondida. Significa aceitar que viver é caminhar entre luzes e sombras, sem a obrigação de parecer sorridente o tempo todo. Quando se rompe essa ilusão, abre-se espaço para a autenticidade, e a felicidade deixa de ser tirania para voltar a ser experiência breve, mas verdadeira. Esse é o primeiro passo para se libertar da prisão do mito, e enxergar a vida como ela realmente é, imperfeita, mas profundamente humana. A busca pela felicidade carrega em si uma contradição que poucos ousam reconhecer. É justamente o ato de persegui-la com tanta intensidade que a torna cada vez mais distante. Esse fenômeno é conhecido como paradoxo da alegria. Quanto mais se tenta capturar a felicidade, mais ela escapa pelas mãos, como areia fina que não pode ser retida. O ser humano acredita que está correndo em direção a um objetivo, mas na verdade está alimentando um ciclo interminável de desejo e frustração.
Cada conquista, por mais significativa que pareça, logo se esvazia, e surge a necessidade de um novo alvo. Esse processo cria a sensação constante de falta, como se a vida estivesse sempre incompleta. Esse paradoxo se manifesta em diversas áreas do cotidiano. Pessoas passam anos acreditando que serão felizes quando conquistarem determinado emprego, quando tiverem um relacionamento ideal, quando comprarem uma casa maior ou quando atingirem a estabilidade financeira. Mas, quando esses objetivos finalmente são alcançados, a satisfação dura pouco. O cérebro, adaptado para buscar sempre mais, rapidamente se acostuma com o novo patamar e exige outra meta, outro desafio, outra promessa de alegria. A felicidade, que parecia estar no horizonte, revela-se apenas miragem, e a vida se transforma em corrida interminável atrás de algo que nunca se concretiza por completo. O paradoxo da alegria é cruel porque cria a ilusão de progresso, mas o que realmente acontece é uma fuga interminável. Em vez de viver o presente, o indivíduo se projeta constantemente para o futuro, acreditando que a felicidade está sempre um passo adiante. Essa expectativa gera ansiedade, pois o agora nunca é suficiente, e também gera vazio, já que o futuro, quando finalmente chega, nunca corresponde às fantasias criadas. É como subir uma escada infinita. Cada degrau conquistado apenas revela outro acima, e a sensação de chegada nunca acontece. Esse ciclo também se alimenta de comparações sociais. Quando alguém acredita ter alcançado um momento de alegria, basta olhar para o lado para perceber que outro parece estar vivendo algo maior, mais intenso, mais perfeito. A alegria, então, se esvazia não porque deixou de existir, mas porque deixou de ser suficiente diante da medida alheia. Esse mecanismo amplifica ainda mais o paradoxo. A felicidade não é destruída pelo fracasso, mas pelo sucesso que nunca parece grande o bastante. O resultado é a constante insatisfação, mesmo em meio a conquistas reais e legítimas. A armadilha é que esse paradoxo raramente é percebido. A maioria acredita que a frustração significa apenas que ainda não se alcançou o suficiente, quando na verdade é o próprio modelo que está falido. A busca pela felicidade como meta final é o que impede a felicidade de ser vivida no presente. O esforço de tentar capturá-la a todo custo a transforma em algo inalcançável. O que poderia ser uma experiência natural e breve se torna uma obsessão que sufoca e desgasta. Quanto mais se deseja, mais se perde. O paradoxo da alegria também revela outra face inquietante: o medo da perda. Quando alguém experimenta um momento genuíno de felicidade, surge imediatamente a angústia de que ele vai acabar. Esse medo rouba a intensidade do instante, porque em vez de ser vivido plenamente, ele é consumido pela preocupação com seu fim. Assim, mesmo quando a felicidade chega, não se consegue aproveitá-la por completo. Ela se dissolve na ansiedade de mantê-la, reforçando o ciclo de insatisfação. O que deveria ser presente se torna fardo, e o que deveria ser liberdade se torna prisão. Essa dinâmica mostra que a felicidade talvez nunca tenha sido feita para ser tratada como destino. Ela não é estado permanente, mas lampejo, momento fugaz que não pode ser agarrado. O paradoxo é justamente acreditar que ela pode ser transformada em conquista definitiva. Enquanto se corre atrás dela, perde-se a chance de percebê-la nos detalhes do caminho. E quanto mais se corre, mais se afasta. Esse é o segredo incômodo que poucos aceitam. A felicidade não pode ser possuída, apenas vivida quando surge. O paradoxo da alegria revela a fragilidade do modelo moderno de vida, que insiste em transformar cada emoção em objetivo. Ao insistir em ver a felicidade como meta, o ser humano se condena à frustração eterna. A verdadeira mudança acontece quando se percebe que a busca incessante não é solução, mas problema. Só quando se aceita que a felicidade não é linha de chegada, mas experiência passageira, é possível se libertar da prisão do desejo constante. Nesse momento, a alegria deixa de ser miragem e volta a ser o que sempre foi: breve, intensa e real, mas impossível de ser capturada. A alegria é uma emoção natural, um reflexo espontâneo que surge em momentos inesperados e ilumina a existência. Mas, quando transformada em obrigação, ela perde sua essência e se converte em tirania. Esse processo acontece de forma quase invisível. Primeiro, o desejo de ser feliz é incentivado como algo saudável. Em seguida, essa expectativa se torna exigência social. Por fim, o que era liberdade passa a ser prisão,
Porque não basta estar vivo, é preciso estar alegre, e não em instantes isolados, mas o tempo todo. É nesse ponto que a alegria deixa de ser dom da vida e se transforma em corrente. A tirania da felicidade se manifesta quando a tristeza é censurada, quando sentir dor se torna proibido e quando as emoções humanas passam a ser divididas em aceitáveis e inaceitáveis. A alegria constante é colocada como padrão, e qualquer desvio desse modelo é visto como falha de caráter. Alguém que chora demais, que desabafa suas fragilidades ou que se mostra melancólico é rapidamente rotulado como fraco, ingrato ou até mesmo incapaz. Essa imposição silenciosa cria um peso insuportável, o de ter de parecer feliz mesmo quando o coração pede descanso, mesmo quando a mente está sobrecarregada, mesmo quando o corpo está exausto. O mais perigoso dessa tirania é que ela não apenas sufoca os sentimentos, mas também rouba a autenticidade das relações. Pessoas passam a se esconder atrás de máscaras de alegria, criando uma versão artificial de si mesmas para serem aceitas. A vida social se transforma em palco, onde cada sorriso é encenação e cada gesto é ensaio. Por trás dos sorrisos, existem histórias de dor que nunca são contadas, porque a tirania não permite vulnerabilidade. Aos poucos, os vínculos perdem profundidade, já que ninguém consegue se mostrar por inteiro. Relações se tornam superficiais, e a solidão cresce, mesmo em meio a multidões. Essa ditadura da alegria se reforça de maneira cruel pela cultura contemporânea. Livros de autoajuda insistem que basta pensar positivo para transformar qualquer situação. Palestrantes motivacionais repetem que a felicidade está ao alcance de todos, desde que sigam determinadas fórmulas. As redes sociais inundam os olhos com imagens de vidas perfeitas, criando a sensação de que todos já alcançaram esse padrão, menos você. O resultado é a pressão constante para se adequar, como se não estar feliz fosse sinal de fracasso absoluto. Essa é a tirania. Não ter o direito de sentir tristeza, medo, raiva ou vazio, porque essas emoções não cabem na narrativa de perfeição que o mundo exige. A tirania da alegria também se infiltra na mente de maneira insidiosa. Aos poucos, a pessoa começa a acreditar que não pode mostrar suas dores nem para si mesma. Em vez de enfrentar a tristeza, ela a reprime. Em vez de acolher a angústia, finge que não existe. Esse processo cria um abismo interno entre o que se sente e o que se mostra. A mente se fragmenta em duas versões: a real, carregada de emoções diversas, e a artificial, moldada para agradar os outros. Essa divisão desgasta lentamente, até que a autenticidade se perde, e o indivíduo já não sabe mais quem é de verdade. O efeito dessa tirania é devastador. Quem vive sob sua pressão pode até conseguir sustentar uma imagem de alegria, mas dentro de si acumula frustração, solidão e cansaço. Essa cobrança constante consome energia vital, porque exige esforço permanente para manter uma ilusão. E quando, inevitavelmente, a máscara começa a cair, surge a vergonha. Como admitir que não se está feliz em um mundo onde a alegria é obrigação? Essa vergonha alimenta o silêncio, e o silêncio reforça a tirania. É um círculo fechado que aprisiona em sofrimento disfarçado de sorrisos. No entanto, o aspecto mais sombrio dessa tirania não está apenas no sofrimento que causa, mas na forma como deturpa a própria noção de felicidade. A alegria genuína é leve, inesperada, espontânea. Quando imposta como regra, ela perde sua natureza e se torna performance. A pessoa deixa de sorrir porque se sente feliz e passa a sorrir porque precisa parecer feliz. O resultado é a inversão completa da lógica. Em vez de a felicidade nascer de dentro, ela é fabricada de fora, e sua ausência passa a ser vista como falha moral. A tirania da alegria transforma o que deveria ser dádiva em peso insuportável. É preciso compreender que a verdadeira liberdade não está em sustentar a alegria ininterrupta, mas em aceitar a oscilação natural das emoções. A tristeza tem seu valor, a raiva tem seu papel, o medo tem sua função. Negar essas emoções é negar a própria humanidade. A tirania da alegria, ao tentar eliminar essas experiências, cria seres artificiais, incapazes de lidar com a complexidade da vida. Romper com essa tirania é reencontrar a autenticidade, é permitir-se sentir sem vergonha, é entender que a alegria só pode ser genuína quando nasce sem imposição. Quando se desmonta essa farsa, a felicidade deixa de ser prisão e volta a ser instante de verdade.
A tristeza sempre foi vista como um sentimento a ser evitado, como se fosse um sinal de fraqueza ou uma falha no caminho para uma vida plena. No entanto, ela cumpre um papel fundamental na experiência humana. A tristeza não é inimiga da vida, mas uma de suas expressões mais sinceras. Ela surge para mostrar que algo precisa ser olhado, compreendido e transformado. É a pausa natural que nos obriga a refletir, o convite silencioso para repensar escolhas e lidar com perdas. No entanto, em uma sociedade que exige sorrisos constantes, essa emoção foi condenada ao silêncio. Não se fala dela, não se aceita sua presença, e quem a sente é levado a escondê-la como se fosse vergonha. Essa rejeição coletiva à tristeza cria um problema profundo. Ao negar o direito de sentir, bloqueia-se também a possibilidade de aprender. A tristeza traz consigo mensagens que não podem ser ignoradas. O luto mostra a importância de quem se foi. A frustração revela os limites de nossas expectativas. A decepção aponta onde nos enganamos. Cada uma dessas manifestações tem valor essencial, mas são abafadas pela cultura da positividade forçada. A consequência é que as pessoas deixam de ouvir os sinais que a vida envia. Continuam caminhando sem corrigir rotas, sem entender os próprios limites, sem permitir que a dor cumpra seu papel transformador. O silêncio imposto à tristeza gera ainda outro efeito devastador: o acúmulo. Emoções que não encontram espaço para serem expressas não desaparecem, apenas se escondem. Guardadas em silêncio, elas crescem e se tornam mais pesadas. O que poderia ser vivido em pequenos intervalos de luto e reflexão se transforma em crises intensas e prolongadas. O corpo adoece, a mente se fragmenta e a alma se sente sufocada. Tudo isso porque a tristeza, em vez de ser vivida, foi silenciada. É como se trancar um rio em represamento eterno. Cedo ou tarde, a pressão será grande demais e a explosão inevitável. Além de gerar adoecimento, o silêncio da tristeza também rouba a profundidade da vida. Quando se tenta eliminar qualquer experiência dolorosa, elimina-se também a possibilidade de sentir alegria verdadeira. Isso porque a intensidade da felicidade só pode ser percebida em contraste com a dor. Sem escuridão, não há como valorizar a luz. Ao silenciar a tristeza, o mundo cria uma ilusão rasa em que tudo precisa parecer alegre, mas nada é realmente sentido em profundidade. As pessoas passam a viver em uma superfície emocional, incapazes de experimentar os extremos que dão sentido à existência. Esse processo também mina a empatia. Quem não reconhece a própria tristeza, não consegue enxergar a dor alheia. Quando se evita lidar com o próprio sofrimento, é difícil se conectar de forma genuína com o sofrimento dos outros. Surge, então, uma sociedade que não sabe consolar, que não sabe ouvir, que responde a dores profundas com frases prontas de otimismo. O silêncio da tristeza não é apenas individual, é coletivo. Ele nos afasta uns dos outros, cria isolamento, transforma o convívio humano em terreno de aparências, em vez de refúgio para vulnerabilidades. Ao mesmo tempo, a tristeza necessária carrega sementes de renovação. Ela nos obriga a parar, a desacelerar, a observar. Quando não é silenciada, pode se tornar ponto de virada, momento em que decidimos mudar, evoluir e reconstruir. Grandes transformações da vida costumam nascer desses instantes de dor, porque é neles que enxergamos com mais clareza o que precisa ser abandonado e o que precisa ser cultivado. Negar a tristeza é negar também a oportunidade de renascer. Ela é o terreno fértil onde brotam novas perspectivas, novos valores, novas formas de viver. No entanto, ao ser reprimida, essa potência é perdida. O silêncio imposto impede que a dor cumpra seu papel criador. Em vez de se tornar força de transformação, a tristeza vira peso estagnado, que suga a energia e aprisiona a alma. A repressão não liberta, apenas adia o inevitável. O que foi silenciado, retorna, muitas vezes em formas mais duras. Crises emocionais, doenças, rupturas inesperadas. Esse é o preço de viver em uma sociedade que insiste em sufocar a tristeza, tratando-a como inimiga quando, na verdade, é mestra. Reconhecer a importância da tristeza necessária é romper com a lógica da felicidade obrigatória. É entender que a dor não precisa ser ocultada, mas acolhida. Que o choro não é sinal de fraqueza,
mas de humanidade. Que os dias de silêncio e recolhimento não são perda de tempo, mas parte do processo de cura. O verdadeiro erro não está em sentir tristeza, mas em acreditar que ela deve ser escondida a qualquer custo. Quando damos espaço para ela existir, descobrimos que, por trás de sua aparência sombria, há uma sabedoria silenciosa que pode nos conduzir a uma vida mais autêntica e profunda. Em meio à cultura que transforma a felicidade em obrigação, surge um discurso aparentemente inofensivo, até mesmo inspirador, o de que basta pensar positivo para mudar qualquer realidade. Essa ideia, repetida em livros, palestras e frases motivacionais, conquistou espaço como se fosse um remédio universal contra a dor. No entanto, o que poucos percebem é que esse otimismo exagerado esconde um preço alto. Ele não apenas mascara a tristeza, mas também invalida o sofrimento humano. O chamado otimismo tóxico transforma a experiência natural da dor em erro e faz com que aqueles que sofrem carreguem um fardo duplo. Além da dor real, sentem culpa por não conseguirem sustentar uma alegria que não é autêntica. Esse tipo de mentalidade aparece em conselhos rápidos e superficiais. Pense positivo. Tudo acontece por um motivo. Basta mudar a forma de olhar e o problema desaparece. Embora essas frases soem encorajadoras, elas funcionam como muros que impedem que a dor seja reconhecida. Quem escuta esse tipo de conselho não se sente acolhido, mas silenciado. É como se sua angústia fosse pequena demais para merecer atenção, ou como se fosse responsabilidade exclusiva dele superá-la com uma simples mudança de pensamento. Esse processo destrói a empatia, porque em vez de ouvir e apoiar, a sociedade responde com chavões que apenas reforçam o isolamento. O otimismo tóxico também gera efeitos devastadores no convívio social. Quando todos estão condicionados a exibir apenas felicidade e entusiasmo, as relações perdem profundidade. Amigos deixam de compartilhar suas vulnerabilidades com medo de serem julgados como negativos. Famílias deixam de conversar sobre dores reais, porque ninguém quer carregar o peso de parecer problemático. No trabalho, o colaborador que demonstra cansaço ou insatisfação é visto como ameaça ao ambiente positivo e, por isso, aprende a se calar. Esse silêncio coletivo transforma a vida em superfície brilhante, mas vazia. Por trás do cenário alegre, existem dores reprimidas que crescem e se acumulam sem espaço para expressão. No nível individual, o preço oculto do otimismo tóxico é ainda mais cruel. Ele corrói a autenticidade e cria um abismo interno entre o que se sente e o que se mostra. A pessoa passa a acreditar que não pode demonstrar tristeza nem mesmo para si mesma. Reprime pensamentos, sufoca lágrimas, força sorrisos. Aos poucos, perde a capacidade de reconhecer suas próprias emoções, porque está sempre tentando moldá-las ao padrão exigido. Essa repressão não elimina a dor, apenas a empurra para o fundo. E quando não encontra saída, a dor retorna em forma de crises de ansiedade, depressão ou esgotamento. O que começou como esforço para ser positivo acaba se transformando em adoecimento. Outro aspecto devastador do otimismo tóxico é que ele coloca a responsabilidade da felicidade apenas no indivíduo. Se a vida não está como deveria, a culpa é sua. Se você não conseguiu superar um trauma, é porque não pensou positivo o suficiente. Se não conquistou seus objetivos, é porque não se esforçou para manter a mente alinhada com a abundância. Esse discurso, além de cruel, ignora as condições reais em que cada pessoa vive. Desconsidera desigualdades, dores legítimas, limitações humanas. Tudo é reduzido a uma suposta falha de mentalidade, como se a vida fosse simples equação entre pensamentos positivos e resultados imediatos. Essa simplificação deturpa a realidade e aprisiona ainda mais quem já sofre. O otimismo tóxico também transforma a alegria em moeda de aceitação. Pessoas passam a acreditar que só serão queridas se estiverem sempre radiantes. A tristeza se torna motivo de rejeição, e por isso muitos se obrigam a sustentar uma máscara de entusiasmo, mesmo quando estão quebrados por dentro. Essa cobrança constante destrói a naturalidade da felicidade. O sorriso deixa de ser reflexo e se torna uniforme. O resultado é uma vida artificial, onde a alegria não é experimentada, mas encenada. O mais inquietante é que esse otimismo, vendido como solução, acaba se tornando parte do problema. Ele impede que as pessoas se permitam viver o luto necessário, processar a dor, aprender com o sofrimento.
Ele transforma experiências humanas fundamentais em obstáculos a serem evitados. Ao negar a dor, nega-se também a possibilidade de crescimento. Porque é na sombra que muitas vezes encontramos lições profundas, e é no silêncio da tristeza que a vida nos mostra o que realmente importa. Ao substituir tudo isso por frases prontas, perde-se a chance de uma transformação verdadeira. Romper com o otimismo tóxico não significa abraçar o pessimismo, mas permitir-se ser humano. Significa reconhecer que a dor existe, que a tristeza tem valor, que nem todos os dias precisam ser alegres. Significa aceitar que o sofrimento faz parte do processo e que não é fraqueza admitir vulnerabilidade. O verdadeiro otimismo não está em negar a dor, mas em acreditar que ela pode ser atravessada, acolhida e transformada. Só assim, a alegria volta a ser genuína, porque não nasce da repressão, mas da autenticidade. O preço oculto do otimismo tóxico é alto demais, e só ao enxergar esse custo, podemos libertar-nos de suas correntes e recuperar o direito de viver plenamente, com todas as emoções que nos tornam humanos. A sensação de nunca estar completamente satisfeito acompanha a humanidade desde o início da sua história. Esse vazio não é fruto exclusivo da modernidade, nem consequência apenas da cultura de consumo. Ele nasce de um mecanismo biológico, moldado ao longo de milhares de anos, que tinha como objetivo principal garantir a sobrevivência da espécie. Nosso cérebro foi programado para desejar sempre mais. Quando nossos antepassados caçadores-coletores encontravam alimento, a satisfação era momentânea, mas logo dava lugar à necessidade de buscar novamente. Esse impulso constante não era defeito, era estratégia. A fome permanente mantinha o ser humano em movimento, explorando territórios, descobrindo ferramentas, desenvolvendo novas formas de viver. Sem esse mecanismo, a história da evolução talvez tivesse seguido outro rumo. No entanto, o que em tempos antigos representava vantagem adaptativa, no mundo moderno se transformou em armadilha. Hoje já não caçamos presas nem precisamos percorrer longas distâncias para encontrar abrigo. Mas o cérebro continua funcionando com a mesma lógica. O que antes era desejo por sobrevivência, se converteu em desejo por conquistas sociais, materiais e emocionais. Nunca estamos satisfeitos porque não fomos feitos para estar. Cada vez que conquistamos algo, a sensação de prazer é intensa, mas passageira. Logo em seguida, a mente volta a exigir um novo objetivo, um novo estímulo, um novo motivo para se sentir plena. Essa programação cria um ciclo sem fim em que a felicidade é sempre adiada para o próximo passo. Esse mecanismo pode ser observado em qualquer aspecto da vida. Uma promoção no trabalho traz entusiasmo, mas logo surge a ansiedade por outro cargo maior. Uma compra importante gera alegria momentânea, mas o desejo logo se volta para o próximo lançamento. Até nas relações afetivas, a mente busca intensidade permanente, esquecendo que o vínculo humano se constrói também em fases de calmaria. A biologia nos empurra para o movimento constante, mas quando esse movimento é interpretado como busca pela felicidade, o resultado é frustração. O prazer momentâneo nunca consegue se transformar em plenitude, porque a própria estrutura mental foi feita para se adaptar e exigir mais. O mais inquietante é que esse mecanismo não funciona apenas em nível consciente. Estudos de neurociência mostram que o cérebro libera substâncias de prazer quando alcançamos algo, mas logo em seguida reduz esse estímulo, forçando a procura por novas fontes de satisfação. Isso explica por que grandes conquistas podem se esvaziar rapidamente. O que parecia ser o ápice logo se transforma em degrau comum. O circuito de recompensa, que deveria trazer equilíbrio, na verdade nos mantém presos em uma corrida infinita. Nesse contexto, a felicidade se revela não como meta alcançável, mas como isca biológica que nos mantém em movimento. Essa armadilha evolutiva também ajuda a explicar por que tantas pessoas confundem felicidade com acúmulo. Quanto mais se tem, mais se acredita que falta algo. O desejo nunca é saciado porque nunca foi feito para ser. Essa característica, que um dia nos salvou da fome e da extinção, hoje nos aprisiona em ansiedade e em insatisfação crônica. O ser humano moderno vive cercado de abundância, mas continua se sentindo incompleto. Essa sensação não significa fracasso pessoal, mas resultado direto de uma mente desenhada para nunca descansar. No entanto, reconhecer esse mecanismo não significa condenar-se a viver preso a ele. Pelo contrário,
É nesse ponto que surge a possibilidade de transformação. Entender que o impulso de querer sempre mais é biológico é o primeiro passo para não ser dominado por ele. É perceber que a felicidade não está no fim da corrida, porque a corrida nunca acaba. A verdadeira liberdade está em aprender a pausar, em se desligar do instinto automático e escolher conscientemente onde investir energia. É nesse ato de consciência que se rompe a armadilha. A felicidade como armadilha evolutiva nos ensina uma lição incômoda. Não fomos programados para a plenitude permanente. A vida foi construída para movimento, para busca, para inquietação. Mas quando confundimos esse impulso com promessa de alegria contínua, criamos uma prisão invisível. O segredo está em aceitar a biologia sem ser escravo dela. É possível desejar, conquistar, experimentar, mas também é necessário reconhecer que nada externo trará satisfação definitiva. Só ao compreender esse paradoxo da nossa evolução é que podemos parar de perseguir miragens e começar a viver de forma mais autêntica. A felicidade, quando medida pelo olhar dos outros, deixa de ser experiência íntima e passa a ser corrida interminável dentro de um labirinto de comparações. Nunca houve uma época em que fosse tão fácil observar a vida alheia e, ao mesmo tempo, tão difícil lidar com as próprias limitações. As redes sociais transformaram o cotidiano em palco permanente, onde cada conquista, cada viagem, cada sorriso é exibido como prova pública de realização. Nesse cenário, a felicidade se torna espetáculo e referência. O que antes era apenas momento pessoal agora é parâmetro invisível contra o qual todos se medem. E é nesse espaço que nasce o labirinto. Quanto mais se compara, mais se perde o caminho da própria autenticidade. A lógica da comparação é simples e cruel. Se alguém mostra um dia perfeito, automaticamente sentimos que o nosso não foi suficiente. Se alguém conquista algo que desejamos, nossas próprias vitórias parecem pequenas. Essa distorção é alimentada por uma ilusão poderosa. Acreditamos estar comparando vidas reais, quando na verdade, estamos nos medindo contra versões cuidadosamente editadas. Fotos filtradas, momentos escolhidos a dedo, histórias contadas em recortes. Mesmo sabendo disso, a mente insiste em acreditar que aquela felicidade é completa, e a sensação imediata é de inadequação. É como caminhar em um labirinto cujas paredes mudam de lugar a cada passo, sempre nos fazendo sentir atrasados. O problema é que a comparação não gera motivação verdadeira, mas corrosão interna. Ela faz com que cada conquista pessoal pareça insuficiente, cada esforço pareça pequeno diante do brilho alheio. Em vez de celebrar o que foi alcançado, o indivíduo passa a viver em função do que falta, do que ainda não conseguiu, do que outros já têm. Essa constante sensação de estar atrás na corrida rouba qualquer possibilidade de apreciar o presente. O olhar está sempre voltado para fora, e nunca para dentro. O valor da própria vida é medido pelo reflexo distorcido da vida dos outros. Esse labirinto da comparação social também afeta profundamente as relações humanas. Em vez de aproximação, ele gera distância. Amigos deixam de ser apenas amigos para se tornarem competidores silenciosos. Familiares se transformam em parâmetro de comparação, e não em apoio. O convívio deixa de ser espaço de acolhimento e se torna arena de performance. Até mesmo momentos de alegria compartilhada são contaminados pela necessidade de provar quem está mais feliz. Esse veneno corrói os laços mais próximos, porque substitui a autenticidade pela vaidade e a cumplicidade pela disputa. A armadilha desse labirinto é que ele não oferece saída clara. Quanto mais se compara, mais se sente insuficiente. Quanto mais se sente insuficiente, mais se busca a aprovação externa. E quanto mais se busca a aprovação, mais se entra no ciclo de exibir felicidade que não existe, apenas para sustentar a aparência diante dos outros. A pessoa não apenas observa a felicidade alheia, mas também passa a contribuir com o espetáculo, reforçando o mesmo mecanismo que a aprisiona. É um círculo vicioso em que todos participam, mas ninguém encontra satisfação real. No nível psicológico, esse processo é devastador. A autoestima se fragiliza porque está sempre condicionada ao desempenho dos outros. A identidade se dissolve, já que as escolhas pessoais deixam de ser baseadas em desejos autênticos e passam a ser respostas àquilo que se vê no mundo externo. E no fundo, o vazio cresce,
porque nunca se consegue alcançar um padrão que, de fato, não existe. O labirinto da comparação não tem saída porque foi construído sobre ilusões. Não há vitória possível quando a corrida é contra fantasmas criados por imagens manipuladas. Esse labirinto é ainda mais cruel porque rouba o valor dos pequenos momentos. O jantar em família, a conversa com um amigo, o simples descanso no fim do dia perdem importância diante do brilho artificial do que é exibido nas telas. As experiências reais, aquelas que poderiam gerar felicidade genuína, passam despercebidas, porque a mente está sempre ocupada avaliando o quanto elas se comparam às experiências dos outros. A vida deixa de ser vivida e passa a ser medida, e o resultado é um vazio cada vez maior. Romper com esse labirinto não é tarefa fácil, porque ele se alimenta do instinto humano de buscar aceitação social. No entanto, é possível começar ao perceber que a comparação é armadilha sem saída. A felicidade não pode ser medida em relação ao outro, porque cada vida carrega histórias, contextos e dores invisíveis. O que parece perfeito no exterior muitas vezes esconde batalhas que nunca serão mostradas. Entender isso é o primeiro passo para abandonar o labirinto. O caminho não está em correr mais rápido que os outros, mas em escolher sair do jogo. É quando se desliga dessa corrida que surge a chance de viver com autenticidade e reconhecer que a verdadeira alegria nunca estará na medida alheia, mas no encontro com a própria verdade. Poucas experiências são tão desconcertantes quanto alcançar aquilo que parecia ser o maior sonho e, em vez de sentir plenitude, ser tomado por um estranho vazio. Esse fenômeno, mais comum do que se imagina, expõe uma verdade incômoda. A felicidade projetada no futuro raramente corresponde à realidade. Durante anos, a mente se alimenta da promessa de que determinada conquista trará a paz definitiva, de que aquele marco de sucesso será a chave para uma vida completa. Mas, quando finalmente chega o momento tão esperado, a sensação dura pouco. Logo depois da euforia inicial, um silêncio desconfortável se instala, revelando que nada mudou de fato. O vazio não é a ausência de conquista, mas o reflexo de expectativas impossíveis de serem sustentadas. Esse vazio aparece em diferentes áreas da vida. Um profissional passa anos sonhando com a promoção, acreditando que, ao chegar ao cargo de liderança, encontrará satisfação plena. Quando alcança a posição, descobre que os problemas mudaram de forma, mas não desapareceram. O peso da responsabilidade e a pressão do desempenho substituem a euforia pela exaustão. Em relacionamentos, muitos acreditam que encontrar a pessoa ideal resolverá todas as angústias. No entanto, mesmo o amor verdadeiro não elimina as inseguranças, nem garante felicidade constante. Até grandes conquistas materiais, como a casa dos sonhos ou a viagem dos sonhos, rapidamente perdem o brilho, porque a mente se adapta e passa a desejar mais. Esse é o ciclo do vazio. O futuro é sempre idealizado, mas quando se torna presente, revela-se comum. O mais perturbador é que esse vazio não surge apenas da frustração, mas também do contraste entre a intensidade da espera e a realidade do momento. A expectativa cria imagens grandiosas, quase cinematográficas, sobre como será a vida após a conquista. Essas imagens alimentam a motivação, mas também constroem uma ilusão difícil de sustentar. Quando o momento chega, a vida real, com suas imperfeições e banalidades, não consegue competir com o filme criado pela mente. O que poderia ser celebrado como vitória se transforma em decepção silenciosa, porque a fantasia era mais poderosa que a realidade. Esse fenômeno é agravado pela cultura contemporânea, que insiste em colocar a felicidade no futuro. Quando eu me formar, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu me aposentar. Cada fase da vida é transformada em promessa de que a próxima será melhor. Essa mentalidade rouba a intensidade do presente e transforma o futuro em miragem. O vazio após a conquista é resultado direto dessa lógica. O indivíduo descobre que chegou onde queria, mas não encontrou a plenitude esperada. E, em vez de parar para refletir, é levado a criar novas metas, acreditando que a verdadeira felicidade está mais adiante. O ciclo nunca termina. Psicologicamente, esse vazio pode ser devastador. Ele gera crises existenciais, porque a pessoa percebe que investiu anos de esforço em algo que não trouxe o retorno emocional esperado. Surge a pergunta incômoda: e agora? Muitos não sabem como lidar com essa ausência
e mergulham em novo ciclo de busca, seja no trabalho, em relacionamentos ou em consumo. A ilusão se renova, e o vazio é apenas adiado. Outros, ao perceberem que a felicidade prometida nunca chega, caem em profunda apatia, perdendo o sentido da própria jornada. O vazio após a conquista não é sinal de fracasso, mas prova de que a felicidade não pode ser encontrada em resultados externos. Esse fenômeno também revela um detalhe essencial sobre a natureza da felicidade. Ela não está no destino, mas no caminho. A alegria que se sente durante o processo de aprendizado, durante o esforço, durante os pequenos avanços, muitas vezes é mais intensa do que a satisfação final. Quando se coloca toda a expectativa apenas na chegada, perde-se a chance de perceber que a vida acontece nos intervalos. O vazio após a conquista é o eco de uma vida que ignorou o presente em nome de um futuro idealizado. Mas esse vazio, embora doloroso, pode ser também oportunidade. Ele pode servir como sinal de alerta para repensar a forma como se encara a vida. Em vez de depositar toda a esperança em conquistas externas, é possível aprender a valorizar os instantes cotidianos, a presença, o significado que não depende de metas distantes. Esse vazio revela que nenhuma vitória será suficiente se a mente continuar condicionada a buscar fora o que precisa ser cultivado dentro. A resposta não está em conquistar mais, mas em mudar a forma de olhar para o que já existe. O vazio após a conquista é um lembrete cruel de que a felicidade não pode ser aprisionada em metas. Ele mostra que o brilho das realizações se apaga rapidamente quando a vida não tem propósito além delas. O segredo não está em parar de sonhar, mas em não transformar o sonho em prisão. Quando se aprende a viver o processo, a celebrar o presente e a aceitar a impermanência, a conquista deixa de ser miragem e passa a ser apenas parte de um todo maior. O vazio, nesse sentido, não é fim, mas convite para abandonar a ilusão e descobrir um caminho mais profundo, onde a felicidade não é promessa futura, mas experiência que floresce, mesmo em meio à imperfeição do agora. Ao longo da história da humanidade, alguns dos maiores saltos de genialidade, das obras mais profundas e das ideias mais revolucionárias, nasceram não em meio à euforia, mas em meio à dor. O sofrimento, quando acolhido e transformado, sempre foi combustível para a criação. Escritores, músicos, pintores, filósofos e cientistas encontraram em suas feridas a matéria-prima de onde emergiram descobertas que mudaram o mundo. O sofrimento criativo não glorifica a tristeza, mas reconhece que é justamente nas rachaduras da alma que a luz encontra passagem. Ele revela que a dor, em vez de ser apenas peso, pode se tornar linguagem, expressão e até mesmo libertação. A tristeza, quando reprimida, sufoca. Mas quando transformada em arte, em pensamento ou em ação, ganha novo significado. O pintor que traduz sua melancolia em cores intensas não elimina a dor, mas a ressignifica, permitindo que outros a contemplem e se reconheçam nela. O escritor que narra sua solidão não apaga o vazio, mas constrói pontes de identificação. O filósofo que reflete sobre a finitude e o sofrimento humano não cura as angústias do mundo, mas oferece caminhos para enfrentá-las. O fascínio do sofrimento criativo está exatamente nessa transmutação. O que parecia destruição se converte em criação. A história está repleta de exemplos que comprovam esse fenômeno. Grandes obras literárias surgiram de períodos de crise pessoal. Poetas escreveram versos imortais em momentos de desespero. Músicos compuseram melodias inesquecíveis a partir de corações partidos. O sofrimento, em sua intensidade, força a mente a buscar saídas, novas formas de expressão, novas linguagens. Ele obriga a olhar para dentro, para territórios que normalmente seriam evitados, e dessa imersão surgem obras que tocam gerações. É por isso que muitas vezes sentimos mais verdade em uma canção melancólica do que em um hino alegre. Porque a dor é profunda, e a profundidade ecoa. Esse processo não acontece apenas na arte. Mesmo nas descobertas científicas e filosóficas, a inquietação diante do sofrimento foi motor de transformação. A pergunta sobre a dor e o sentido da vida motivou sistemas de pensamento inteiros. A indignação diante da injustiça inspirou movimentos sociais. A frustração diante dos limites humanos levou à criação de novas tecnologias. O sofrimento, quando não é negado, impulsiona a ação.
Ele pode se tornar o fogo que queima as ilusões e obriga a buscar caminhos inéditos. Nesse sentido, a dor é também mestra. Ela ensina, molda, direciona. No entanto, a sociedade moderna, obcecada por felicidade constante, tenta eliminar esse fascínio. Ao rejeitar a tristeza como inimiga, também rejeita a possibilidade de transformar sofrimento em criação. Quando se silencia a dor, perde-se a oportunidade de dar a ela um novo sentido. O resultado é uma vida estéril, em que tudo precisa ser leve e positivo, mas nada tem profundidade. O sofrimento criativo é sufocado antes mesmo de nascer, e com ele desaparece a chance de obras e ideias que poderiam iluminar caminhos. O fascínio do sofrimento criativo também revela uma contradição fundamental. Muitas vezes, o que mais nos marcou não nasceu de instantes felizes, mas de momentos difíceis. As músicas que nos consolaram, os livros que nos transformaram, as pinturas que nos emocionaram, tudo isso carregava em si a dor de alguém. Essa conexão é tão poderosa porque mostra que não estamos sozinhos. Quando a dor é transformada em criação, ela deixa de ser apenas experiência individual e se torna experiência coletiva. Ela conecta pessoas que nunca se encontraram, mas que reconhecem em uma obra o reflexo de suas próprias feridas. Esse poder de transformar sofrimento em arte, pensamento ou ação, nos mostra que a dor não precisa ser inútil. Ela pode ser força criadora, não porque seja agradável, mas porque é verdadeira. Quando tudo ao redor exige alegria fabricada, o sofrimento oferece autenticidade. Ele desnuda as ilusões e nos confronta com o que somos de fato. E ao aceitar esse confronto, abrimos espaço para criar algo novo. Essa é a beleza oculta do sofrimento criativo. Ele não elimina a dor, mas a converte em legado. Romper com a visão limitada de que a tristeza deve ser escondida é redescobrir esse fascínio. É aceitar que as lágrimas podem regar o solo da criação, que a solidão pode gerar obras que falam com multidões, que a crise pode abrir caminho para descobertas que mudam destinos. A dor, quando reconhecida e transformada, deixa de ser apenas peso a carregar e passa a ser ponte para o que transcende. O sofrimento criativo prova que, até nos abismos, é possível encontrar força para construir algo maior. E talvez essa seja uma das maiores formas de felicidade genuína. Perceber que até no que parecia destruição, havia o germe de uma nova vida. Muito antes de a felicidade se transformar em mercadoria ou em espetáculo de redes sociais, pensadores da antiguidade já desconfiavam de sua natureza instável. Eles observavam que a vida humana jamais poderia ser reduzida a momentos de prazer e que buscar alegria constante era a ilusão perigosa. O que hoje parece uma revelação radical já havia sido refletido por mentes que moldaram civilizações. E o segredo que transmitiram continua atual. A felicidade não é um estado permanente, mas um lampejo passageiro que só pode ser vivido plenamente quando se aceita da imperfeição da vida. Os estoicos, por exemplo, acreditavam que viver bem não significava evitar a dor, mas aprender a enfrentá-la com sabedoria. Para eles, o sofrimento não era inimigo, mas parte inevitável da existência. A verdadeira liberdade estava em não ser escravo das emoções, em aceitar que tanto a alegria quanto a tristeza surgem e desaparecem como ondas do mar. Em vez de perseguir felicidade, eles buscavam virtude, disciplina e equilíbrio. Essa visão desarmava a tirania da alegria obrigatória, porque ensinava que o valor da vida não estava em sentir prazer constante, mas em agir de forma íntegra diante das circunstâncias. Do outro lado do mundo, os ensinamentos budistas apontavam para a mesma direção. A raiz do sofrimento humano, diziam, está no apego, o desejo de segurar o que é impermanente. A busca incessante pela felicidade era vista como uma das maiores causas de dor, porque quanto mais alguém tenta fixar a alegria, mais sofre ao perceber que ela escapa. O caminho não estava em rejeitar a vida, mas em cultivar desapego e presença. A felicidade genuína não seria encontrada na perseguição de prazeres, mas na aceitação serena do fluxo da existência. Essa sabedoria milenar revela um segredo simples. Não é a dor que mais destrói, mas a resistência a ela. Na Grécia, Aristóteles refletia sobre a diferença entre prazer imediato e eudaimonia, um termo que pode ser traduzido como florir da vida. Para ele,
Viver bem não era experimentar momentos de alegria passageira, mas cultivar propósito, virtude e realização ao longo do tempo. A felicidade, nesse sentido, era consequência de uma vida significativa, não objetivo isolado. Esse pensamento desmontava a ideia de que o ser humano deveria buscar prazer a qualquer custo. Pelo contrário, mostrava que a alegria só poderia surgir como resultado de escolhas coerentes e de uma vida em harmonia com valores internos. Esses filósofos antigos tinham em comum a compreensão de que a vida não pode ser reduzida a uma emoção única. Eles reconheciam a importância da dor, da dúvida e da limitação como parte essencial da existência. O segredo que legaram é que a felicidade não é lugar de chegada, mas estado breve que se revela quando se vive com sabedoria. Quem tenta capturá-la a qualquer preço se perde, porque a transforma em miragem. Quem aceita a impermanência encontra espaço para vivê-la de forma mais intensa quando ela aparece. Esse contraste com a mentalidade atual é revelador. Enquanto hoje somos pressionados a sorrir o tempo todo, os filósofos da antiguidade aceitavam a vida em sua totalidade. Não havia vergonha em sofrer, porque o sofrimento era reconhecido como professor. Não havia culpa em sentir tristeza, porque a tristeza era sinal de humanidade. A verdadeira grandeza estava em viver com coragem diante das adversidades, em vez de negar sua existência. Essa sabedoria desmonta o mito moderno de que estar sempre feliz é possível ou desejável. O segredo dos filósofos antigos nos convida a resgatar um olhar esquecido, o de que a vida é feita de equilíbrio, não de euforia constante. Que a alegria não precisa ser fabricada, mas surge quando o coração está em paz com o que é. Que a felicidade não é direito garantido nem produto de mercado, mas lampejo que se revela a quem aprende a viver com virtude, presença e aceitação. Talvez a modernidade, em sua obsessão pela felicidade, tenha perdido justamente o que já era sabido há milhares de anos: que a vida não precisa ser perfeita para ser plena, e que buscar alegria sem fim pode ser a maneira mais rápida de nunca encontrá-la. Existe uma verdade que poucos aceitam. A felicidade raramente aparece quando é caçada com desespero. Ela surge quase sempre nos instantes mais simples, como um intervalo inesperado entre dores e desafios. A alegria genuína não se manifesta como estado permanente, mas como respiro, como clarão repentino em meio à escuridão. Quando menos se espera, ela se revela em gestos pequenos, em encontros casuais, em silêncios acolhedores. Esse é o paradoxo da vida. A felicidade se torna mais visível não quando é perseguida, mas quando se abre espaço para que ela floresça espontaneamente. Esse fenômeno pode ser observado nos momentos de superação. Após dias de luto, basta uma lembrança compartilhada em família para arrancar o primeiro sorriso. Depois de enfrentar uma crise, um simples amanhecer ensolarado pode parecer o maior presente. São nesses intervalos que a alegria mostra sua verdadeira natureza. Não é permanente, não é programada, mas é profundamente real. O contraste com a dor torna esses instantes ainda mais intensos. É justamente porque conhecemos a tristeza que podemos valorizar a leveza de um riso inesperado. É porque enfrentamos a perda que um reencontro se torna inesquecível. A cultura que prega a felicidade constante ignora essa dinâmica fundamental. Ela nos ensina a buscar alegria como meta, quando na verdade a alegria é consequência. Quanto mais tentamos fabricá-la, mais artificial ela se torna. Quanto mais queremos controlá-la, mais ela nos escapa. Mas quando aceitamos que a vida é feita de altos e baixos, abrimos espaço para que a felicidade surja de forma natural, como um intervalo que não precisa ser forçado. Essa aceitação não elimina o sofrimento, mas permite que ele conviva com momentos de beleza. E nesse convívio, descobrimos que a vida não é apenas dor ou apenas prazer, mas mistura constante dos dois. Esses intervalos de alegria são os que marcam de forma mais profunda. Não são os dias planejados para serem perfeitos que permanecem na memória, mas os instantes inesperados que quebram o peso da rotina. A gargalhada espontânea em meio a uma conversa séria. O abraço inesperado depois de uma discussão. A sensação de calma ao ouvir uma música, enquanto a mente estava aflita. São esses lampejos que nos lembram de que, mesmo em meio ao sofrimento, a vida ainda oferece pequenas vitórias, pequenos sinais de que o caminho continua. Eles não duram, mas também não precisam durar para serem verdadeiros.
O problema é que muitos deixam de notar esses intervalos por estarem obcecados em caçar uma felicidade grandiosa. Na ânsia de encontrar alegria definitiva, passam despercebidos os pequenos sinais que poderiam aliviar a dor. Essa busca cega rouba a capacidade de perceber a beleza do instante. É como correr atrás de um horizonte distante sem perceber as flores que crescem no caminho. A alegria no intervalo do sofrimento é discreta, e só pode ser reconhecida por quem aprende a estar presente. Ela não compete com a dor, mas a atravessa. Esse tipo de alegria também ensina uma lição fundamental. A felicidade não precisa ser contínua para ser significativa. Pelo contrário, são justamente os momentos breves que carregam maior intensidade. Quando tudo é passageiro, cada instante ganha valor. A alegria, nesse contexto, não é prêmio, mas companheira inesperada, que aparece para nos lembrar de que a vida não se resume ao peso do sofrimento. É nesse equilíbrio entre sombra e luz que encontramos humanidade verdadeira. Ao aceitar essa realidade, a relação com a felicidade muda. Em vez de lutar para capturá-la e aprisioná-la, aprendemos a recebê-la quando aparece e deixá-la ir quando se despede. Esse movimento natural liberta, porque elimina a pressão de estar sempre alegre. A vida deixa de ser palco de performance e volta a ser experiência autêntica. O sorriso espontâneo recupera sua força, porque não é mais obrigação, mas surpresa. O instante feliz, por breve que seja, se torna suficiente. A alegria no intervalo do sofrimento nos mostra que não precisamos de uma vida perfeita para viver plenamente. Precisamos apenas estar atentos ao que surge no meio do caminho. Aceitar que haverá dor, mas que também haverá lampejos de beleza. Aceitar que haverá perdas, mas que ainda assim haverá encontros. Aceitar que a vida, com toda a sua imperfeição, ainda oferece momentos que valem ser vividos. Esse é o segredo que desmonta a ilusão da felicidade eterna. Compreender que, mesmo em meio ao sofrimento, sempre existirão intervalos capazes de iluminar a escuridão. Enquanto a sociedade insiste em convencer que a felicidade deve ser o objetivo supremo da existência, existe um caminho alternativo que se mostra mais sólido e profundo: o caminho do significado. Diferente da busca por alegria constante, que é volátil e impossível de sustentar, o significado oferece base estável, mesmo nos momentos de dor. Quando a vida é guiada por propósito, o sofrimento deixa de ser inimigo e se transforma em parte de uma jornada maior. Essa perspectiva não elimina a tristeza, mas a coloca em contexto. Ao viver com significado, descobrimos que até as dificuldades podem carregar valor, porque contribuem para um sentido mais amplo da existência. O caminho do significado não se constrói em promessas de prazer imediato, mas em compromissos que ultrapassam o instante presente. Ele se manifesta no cuidado com alguém que amamos, na dedicação a um trabalho que traz contribuição real, na coragem de lutar por causas que ultrapassam os interesses pessoais. Esses esforços nem sempre trazem alegria no momento. Pelo contrário, muitas vezes exigem sacrifício, disciplina e renúncia. No entanto, ao olhar para trás, revelam-se como fontes de plenitude mais fortes do que qualquer momento de euforia. O prazer passa, mas o sentido permanece. Esse contraste pode ser observado em diferentes aspectos da vida. Um pai ou uma mãe que passa noites em claro cuidando de um filho não encontra felicidade imediata no cansaço, mas encontra significado profundo no amor e na responsabilidade. Um profissional que enfrenta desafios e pressões pode não se sentir alegre todos os dias, mas sabe que sua dedicação constrói algo maior do que si mesmo. Um voluntário que doa tempo para ajudar desconhecidos pode enfrentar situações duras, mas encontra no gesto de servir uma forma de preenchimento que vai além do prazer momentâneo. É nesse tipo de experiência que se revela a força do caminho do significado. Ao seguir esse caminho, o ser humano descobre que a vida não precisa ser medida pela quantidade de momentos felizes, mas pela profundidade do propósito que a sustenta. A busca por significado oferece algo que a busca por felicidade nunca conseguirá oferecer: resiliência. Quando a dor chega, e ela sempre chega, quem vive em busca de alegria se desespera, acreditando ter perdido o que era mais importante. Já quem vive com propósito encontra força para atravessar a escuridão, porque sabe que há algo maior que justifica o esforço. O sentido funciona como âncora em meio à tempestade. Outro aspecto poderoso do caminho do significado
é que ele liberta da comparação constante. Enquanto a felicidade é frequentemente medida em relação aos outros, quem parece mais feliz, quem conquistou mais, quem exibe mais, o significado é pessoal. Ele nasce de valores internos, de convicções íntimas, de escolhas que refletem quem realmente somos. Ninguém pode medir ou roubar o sentido de uma vida vivida com propósito. Essa liberdade afasta a tirania das aparências e devolve autenticidade às escolhas. O caminho do significado também transforma a maneira como vemos a própria felicidade. Quando a vida é guiada por propósito, a alegria deixa de ser meta e passa a ser consequência natural. Ela aparece como fruto inesperado do compromisso, do esforço, do amor, da entrega. Não precisa ser fabricada nem exibida. Surge de forma espontânea, nos intervalos da caminhada. Nesse sentido, o significado não elimina a felicidade, mas a resgata em sua forma mais genuína. O problema é que o mundo moderno nos treinou para procurar felicidade em fórmulas prontas, enquanto o significado exige trabalho interior. Descobrir propósito não é tarefa rápida, porque envolve questionar valores, rever escolhas e assumir responsabilidades. É mais difícil e exige mais coragem, mas também é mais transformador. Ao encontrar esse norte, o ser humano descobre que não precisa correr atrás de euforia, porque já tem uma base sólida que dá sentido até mesmo às dores inevitáveis. O caminho do significado não promete vida fácil, mas promete vida real. Uma vida em que cada passo, mesmo os mais duros, tem valor. Uma vida em que o sofrimento não destrói, mas fortalece. Uma vida em que os momentos de alegria, por mais breves que sejam, são celebrados porque não precisam carregar o peso da obrigação. Eles são apenas parte de uma história maior, e é nessa história que reside a plenitude. O segredo é entender que a verdadeira realização não está em colecionar instantes felizes, mas em construir uma narrativa que faça sentido, mesmo nas páginas mais sombrias. A maior ilusão da nossa era é acreditar que a felicidade deve ser constante, que a vida só tem valor se for preenchida por sorrisos ininterruptos e dias perfeitos. Esse mito foi repetido tantas vezes que passou a ser aceito como verdade absoluta. Mas o efeito dessa crença tem sido devastador. Milhões vivem acreditando que falham todos os dias apenas porque não conseguem sustentar uma alegria artificial. O resultado é uma geração que se sente quebrada, mesmo quando conquista o que desejava. O segredo sombrio, aquele que raramente é dito em voz alta, é que a felicidade não foi feita para ser permanente. Ela é passageira, fugaz, breve. É justamente sua impermanência que lhe dá valor. A verdade esquecida é que a vida não se desenrola em linha reta de prazeres, mas em curvas de altos e baixos, de luzes e sombras, de ganhos e perdas. Tentar eliminar o sofrimento em nome da alegria é negar a própria essência da existência. Dor, frustração, medo e silêncio sempre fizeram parte da experiência humana. Eles não são defeitos a serem corrigidos, mas dimensões que completam quem somos. É no contraste entre tristeza e alegria que reconhecemos a intensidade da vida. É porque conhecemos o vazio que podemos valorizar o preenchimento. É porque enfrentamos a escuridão que damos tanto valor ao nascer do sol. O que nos destrói não é a dor em si, mas a crença de que ela não deveria existir. Essa negação cria vergonha, culpa e isolamento. Quando alguém sofre, não apenas lida com o peso da dor, mas também com a sensação de estar falhando diante do mundo. Esse é o fardo mais cruel do mito da felicidade constante. Ele transforma experiências humanas legítimas em sinais de fracasso. Ao invés de permitir que cada pessoa sinta, aprenda e se reconstrua, a sociedade exige que esconda suas feridas sob máscaras de entusiasmo. Essa pressão sufoca a autenticidade e rouba a liberdade de ser humano em toda a sua complexidade. Mas quando essa verdade esquecida é finalmente revelada, surge também a possibilidade de libertação. Se entendemos que a felicidade não é destino, mas momento, não precisamos mais correr atrás dela como se fosse linha de chegada. Podemos viver o presente sem a obsessão de parecer sempre alegres. Podemos aceitar a tristeza quando ela chega, sabendo que também tem valor. Podemos enxergar a vida não como um mar de euforia, mas como oceano onde ondas de diferentes intensidades se sucedem. Essa aceitação não elimina o sofrimento, mas o coloca em perspectiva. Ele deixa de ser inimigo e passa a ser parte do todo.
O impacto dessa revelação é profundo. A vida ganha nova cor quando se abandona a obrigação de ser feliz. Os instantes de alegria, mesmo que breves, passam a ser mais intensos porque não precisam durar para serem verdadeiros. A tristeza deixa de ser vergonha e se torna oportunidade de reflexão. O silêncio deixa de ser vazio e se transforma em espaço de escuta. O sofrimento deixa de ser peso inútil e se torna aprendizado. Essa mudança de olhar não promete eliminar as dores, mas oferece algo muito mais poderoso: a possibilidade de viver de forma autêntica. A verdade esquecida é que buscar alegria a qualquer custo pode ser justamente o que nos impede de encontrá-la. A felicidade não nasce da perseguição cega, mas da aceitação da imperfeição. Não está no futuro idealizado, mas nos instantes que florescem no caminho. Ela aparece quando não é exigida, quando não é comprada, quando não é exibida. Ela surge no inesperado, no simples, no humano. É por isso que os maiores momentos de plenitude não acontecem em conquistas grandiosas, mas em experiências discretas. Um olhar de cumplicidade, um abraço em meio à dor, a calma que invade depois de uma tempestade. Encerrar essa jornada com essa revelação é devolver à felicidade o que ela sempre foi. Experiência breve, mas real. Ao invés de aprisioná-la em expectativas impossíveis, é preciso deixá-la ser o que é. A vida não precisa ser perfeita para ser valiosa. Não precisa ser sempre alegre para ser plena. O segredo sombrio da felicidade, aquele que quase ninguém ousa admitir, é que só ao parar de caçá-la como obrigação, conseguimos vivê-la de verdade. A liberdade não está em alcançar euforia eterna, mas em aceitar a impermanência, em acolher cada emoção como parte do mesmo tecido. É aí, nesse espaço de aceitação, que descobrimos que a vida, mesmo imperfeita, pode ser intensamente real.